Olá, viajantes das estrelas, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim responder uma pergunta que muitas pessoas fazem para mim, tanto as pessoas que vêm atender na terapia do Avians Codex, quanto inscritos aqui do canal, seguidores lá no Instagram, que é a seguinte pergunta: Amanda, como que eu vou lembrar da minha origem cósmica? Como que eu acesso as informações do meu espírito? Como que eu vou ter essas memórias cósmicas realmente? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe seu like e um comentário. E é claro, me siga lá no meu Instagram, que é Amanda Avians. Por lá eu posto diversos conteúdos sobre o dia a dia, sobre yoga e sobre espiritualidade como um todo. Então, viajantes das estrelas, sem mais delongas, solta a vinheta! Bom, a gente vai falar sobre lembrança de algo que o cérebro humano não reconhece, sobre a lembrança de algo que você não viveu nesta vida com esse nome que você tem hoje. A gente está falando de algo superior, de algo sublime. E muitos de nós, desde criança, aqui encarnados na matéria, seja nessa vida ou em outras, temos um condicionamento de racionalizar as situações, de tentar ver por uma linha de passado, presente e futuro, uma linha linear, como também de tentar compreender e ver a lógica daquilo. Isso faz parte da evolução que o nosso corpo humano está passando. O nosso corpo humano já passou por várias fases, como Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, e a gente está transformando ainda mais essa humanidade, essa experiência aqui na matéria. Nisso falando dessa parte mais densa e mais grotesca da vida aqui na matéria. Então, o nosso cérebro vai acompanhando esse desenvolvimento. O espírito precisa se adequar aqui à vida na matéria. E aí existe uma estrutura muito complexa, física e espiritual, que unifica, né? E daí cria essa experiência aqui na matéria. E a experiência aqui na matéria, existe véus de ilusões, véus da Matrix, que separam a gente do nosso eu do passado ou eu do futuro. É como se até mesmo criasse um paradoxo a respeito do nosso eu do passado, do nosso eu de realidades paralelas e do nosso eu do futuro. Então, quando a gente está falando sobre lembrar e recordar de vidas passadas ou até mesmo da nossa origem cósmica, da nossa família estelar, nós estamos falando sobre acessar algo que cria um paradoxo para o cérebro humano. Então, o primeiro passo para lembrar da nossa real origem, do lugar que nós viemos, é dar uma desligada naquela vozinha que fica dentro da nossa cabeça. E como que a gente vai fazer isso? Dando mais ouvidos para uma vozinha que vem lá do coração. O coração é o primeiro órgão que a gente desenvolve ao encarnar aqui na matéria. E no coração possui um vórtice energético muito poderoso chamado de chakra cardíaco. No chakra cardíaco possui um portal vibracional que inclusive passa-se energias da sequência Fibonacci ali, ela se inicia ali no nosso corpo físico e espiritual também, se iniciando e ela vai crescendo. Então, o coração é um portal onde que a gente consegue acessar várias informações. Não é novidade para ninguém que está nesse caminho da espiritualidade que a vida na matéria meio que inverte a importância das coisas. Então, o que era para a gente dar muita atenção, a gente dá pouca atenção, o que era para a gente dar pouca atenção, a gente dá muita atenção. Então, meio que as coisas vão ficando invertidas. E assim é também com essas questões de despertar espiritual. A gente dá muita atenção para as questões mentais e racionais e pouca atenção para as questões do nosso coração. Sendo que, na verdade, não é
dar atenção para um e negligenciar o outro, e sim encontrar um equilíbrio dessas duas polaridades, porque a grande resposta está ali no vórtice do coração. O coração não é só um órgão e também não é só um chakra, ele é um portal vibracional para a gente acessar infinitas informações sobre quem nós realmente somos. E primeiramente nós precisamos entender quem realmente nós somos aqui na matéria, porque muitas vezes a gente não consegue compreender quem a gente é realmente aqui nessa personalidade. Mesmo que seja um fato passageiro e até mesmo ilusório, a gente está experienciando esse momento e a gente precisa nos conhecer e conhecer as nossas lutas e tratar dessas lutas e não nos colocar numa posição de vítima ou de agressor. A partir do momento que a gente cura integralmente a nossa vida na matéria, nessa vida atual, a gente precisa olhar para as personalidades que às vezes ficam ao redor de nós, que brotam como obsessores, mas na verdade são vidas passadas que acontecem nesse exato momento, que às vezes você pode estar achando que é um obsessor que está do seu lado, mas na verdade é você mesmo de uma vida passada, aí no seu campo te chamando a atenção sobre algo. Então, todo esse processo a gente precisa ver primeiramente, a gente precisa olhar primeiramente para essa camada aqui na matéria. E simultaneamente a isso, normalmente os seres estelares, eles vêm nos comunicar, eles vêm se comunicar conosco, trazendo informações sobre a nossa real essência. Mas para a gente descobrir qual a nossa origem, qual o nosso verdadeiro lugar de origem, né? Nossa família estelar, acessar as nossas memórias cósmicas, primeiramente nós precisamos acessar as nossas memórias nesse espaço-tempo e ter culhão para aceitar o que a gente vai ver, porque normalmente se a gente já teve várias vidas aqui na Terra no corpo geneticamente modificado, não foi coisa fácil, sabe? Porque a história humana é repleta de desafios. Então, a vida passada tende a ser desafiadora também. E aí, como que a gente lembra disso, né? É muito importante falar que às vezes a gente fica muito preso na rotina tridimensional somente, na rotina de ver somente aquilo que os olhos veem. Lembrando que a gente está falando de lembranças que às vezes podem ser infinitas e que não caberiam no cérebro humano. Então, primeiramente, a gente precisa trazer uma nova forma desse cérebro humano, um novo condicionamento para o cérebro humano. E como que a gente faz isso? Parar de ver as coisas da matéria somente com os olhos abertos, somente com os olhos tridimensionais. E sim, fechar os olhos para ver, ouvir mais, porque quando a gente fecha os olhos, os outros sentidos ficam mais aguçados. Então a gente precisa desenvolver os nossos outros sentidos corporais físicos, como também a gente precisa desenvolver mais um pensamento de não tridimensionalidade. Por exemplo, o cano de água, ele é totalmente tridimensional. O cano tá ali e a água vai passar por esse cano. Então é uma coisa tridimensional. Por exemplo, o copo. O copo tá aqui, a gente vai colocar água, é tridimensional. Um cubo, tridimensional. Um guarda-roupa, até mesmo o nosso corpo, tudo tridimensional. Então é começar a olhar e alimentar essa fagulha da imaginação. Que igual eu falei para vocês no começo do vídeo, o primeiro órgão que a gente desenvolve ao encarnar é o coração. Então quando a gente ainda é criança, a gente vai ouvindo mais o coração, a gente vai sendo crianças que imaginam, que criam, tem a criatividade bem aguçada. E depois vai parando. Por quê? Porque a gente vai brincando com brinquedos tridimensionais, a gente vai vendo coisas tridimensionais e nossa mente vai condicionada a um quadrado. No tempo que eu estava estudando pedagogia, eu reparei isso quando eu estava trabalhando nas escolas como estagiária. Os bebês têm uma mentalidade que não é tridimensional, mas as professoras colocam os brinquedos tridimensionais para a criança brincar ali. Mas assim, não existem brinquedos multidimensionais ainda. Mas eu com esse pensamento multidimensional que eu tenho, né? Fiquei reparando e pensando, meu Deus, a nossa criação poderia ser outra se investissem nesse sentido, em coisas multidimensionais para a criança. Porque daí já começaria ali logo de criança. Porque normalmente a gente começa
com esses pensamentos mais espirituais na vida, mas as circunstâncias, as situações, as pessoas, o próprio corpo, o próprio cérebro vai direcionando a gente, encaixando a gente dentro dessa caixa tridimensional. Então, uma dica valiosa que eu dou para você que quer lembrar das suas vidas passadas, que quer lembrar das suas memórias cósmicas em outros planetas, que quer trazer conhecimentos, é parar de pensar somente com essa mente tridimensional. Mas isso é pedir demais, né? Porque você está encarnado no cérebro e você precisa usar o cérebro para pensar, e o cérebro é tridimensional. Então, não é literalmente ao pé da letra isso, e sim ir criando um novo condicionamento para sua mente. E esse condicionamento mental não deve ficar somente no seu campo da mente, e deve se abrir, né, se expandir para novos ciclos, como por exemplo, as suas conversas, os seus alimentos, as coisas que você assiste, o que você consome no seu dia a dia. E quer coisas mais multidimensionais do que a própria natureza, a natureza em si, entendeu? Então consumir esses alimentos cheios de prana, de vida, como também a gente não se alimenta somente da comida, da água, enfim. A gente se alimenta da conversa, daquilo que a gente assiste. Então, por exemplo, filmes e séries que vão expandir a sua mente. Tudo isso são coisas maravilhosas, documentários que vão te trazer novos conhecimentos, que vai te fazer pensar fora da caixa. E muitas vezes a gente tem sim uma imaginação fértil, mas a gente fica comparando com filmes, com séries que a gente já viu e não dá tantos ouvidos para isso, porque a gente fala, é por causa de um filme, é por causa de uma série, mas na verdade nada é por acaso. Se você viu o filme, se você viu a série, não é por acaso. Se você está sonhando aquilo, não é por acaso. Sempre tem um motivo maior. Então é começar a ver esse motivo maior nessas coisas também e não ficar tentando racionalizar tudo, entendeu? E entrega para fé, aquele negócio, né, das sincronicidades, das coincidências. Então é trazer essa sincronicidade para o seu dia a dia também, de reconhecer esse invisível que trabalha em prol de todos no dia a dia e não ficar tentando racionalizar, porque quanto mais a gente racionaliza as coisas que acontecem com a gente, mais tridimensional nosso cérebro fica. E não confunda a racionalização com inteligência, porque a gente levar a informação para o coração não quer dizer que a gente vai estar sendo menos inteligente, ou se a gente ficar muito aqui na cabeça, não quer dizer que a gente é mais inteligente. Porque inteligência é um estágio, já a sabedoria é outra. Então, nesse vídeo aqui, a gente está falando sobre sabedoria e não sobre inteligência. Essa sabedoria, ela só é encontrada quando tem essa unificação daquilo que rola aqui e daquilo que rola aqui. Então, todos esses questionamentos, todas essas questões são válidas quando a gente está falando de memórias cósmicas, de memória, de acesso a memórias cósmicas. Porque acessar a memória cósmica não tem uma fórmula de bolo que a gente vai fazer e que vai dar certo. Não tem isso. E sim é a construção de vários hábitos. E esses hábitos vão depender muito da sua rotina, de como que já é a sua rotina e de como que já funciona a sua cabeça ou seu coração. Porque é muito complicado a gente descer essa energia para o coração, contando que a gente fica muito tempo aqui na nossa cabeça. Então, práticas de meditação, de afirmações e de conexões com a natureza, isso tudo auxilia nessa expansão. Porque quando a gente está na natureza, a gente oxigena bem o cérebro, então deixa ele bem tranquilo e dá um espaço para outras partes do corpo agir. E a mesma coisa na alimentação. Se a gente consome alimentos leves, saudáveis, isso tudo vai reverberar também nos nossos processos mentais, deixando mais leves. Porque muitas vezes a gente só não lembra porque a gente está com a mente muito agitada. A gente só não se conecta porque a gente está muito agitado e pertencente àquela rotina tridimensional. Então, se não tem saída, se temos que viver o tridimensional, é trazer aquela açúcarzinha, trazer aquele doçura para o dia a dia. E como que a gente faz isso? Reconhecendo a sincronicidade das pequenas coisas. E essas pequenas coisas juntas vão crescendo, vão crescendo e vão crescendo e vão crescendo. E em algum momento essas memórias vão vir.
E essas memórias a gente não vai conseguir somente na cabeça, e sim no coração, e que dali eles se juntam e aí o teu corpo, teu espírito vai saber como conversar com o teu ego dessa personalidade. Então é uma sabedoria que só flui, que só é e que vai e acontece. No dia a dia, a gente tem muitos pensamentos. Por minutos, a gente tem vários pensamentos. São tantos pensamentos que às vezes a gente nem sabe o que está pensando e tudo mais. E é nesses pensamentos que às vezes vem ali uma informação do seu eu multidimensional. Então, também vem na mente, porque os mentores se conectam com a gente pela velocidade do pensamento, que é essa velocidade ali que é maior do que da luz. Então, não é também aquela cegueira, sabe? De só coração, só coração. É um equilíbrio dos dois. E no coração é um portal para você se conectar. E ali você só vai conseguir ouvir, sentir, expandir esse coração, silenciando um pouco a mente. E silenciar a mente é com esses hábitos que eu te falei, e de pouquinho em pouquinho. E aí, em breve, juntos, esses pequenos hábitos se formarão uma grande informação para o seu ser. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, um comentário. E não se esqueça de ler meu e-book, que é do Éter às Estrelas, uma viagem cósmica. Lá nesse e-book eu também estou falando sobre como lembrar dessa vida cósmica, dessa origem estelar. Eu estou falando mais profundamente ainda. Então vai lá dar uma conferida. Gratidão e boa continuidade de vida para você, viajante das estrelas e do tempo. Fui!